Começa agora, direto dos estúdios da Rádio Acústica FM em Brasília. Radar dos Municípios. Debate, informação e temas que interessam a sua comunidade. Um link direto com os 3 poderes e os 497 municípios gaúchos. Radar dos Municípios. Apresentação, Voltaire Santos. Oferecimento, Cremers, orgulho de ser médico. Rede de Farmácia São João. Prefeitura de Guaíba. E Corsã e Aegea, juntos por um grande verão. Olá, estamos no ar com mais uma edição do nosso programa, aqui direto de Brasília, sempre uma vez por semana, em parceria com diversas rádios. Nós trazemos prefeitos para falar sobre suas demandas, sobre os impactos da vida dos moradores, com um olhar especial para o Rio Grande do Sul, onde temos 497 prefeitos. E é uma semana movimentada aqui em Brasília, uma semana de muitos anúncios importantes. E hoje aqui no programa a gente recebe o prefeito de Venâncio Aires, presidente da ANVAT, o prefeito Jarbas da Rosa está aqui conosco. Também o prefeito de Bom Retiro do Sul, Edmilson Busato, aqui conosco em Brasília, dos nossos estúdios. E a vereadora do município de Roca Sales, Jaque Santos, também aqui conosco. Lá no Rio Grande do Sul estamos agora com vocês, justamente na Rádio Pampa, FM 97.5, na RDC TV, nos canais 24 e 524 da NET, também na Rádio Acústica, FM 97.7, Rádio Luz e Alegria, Rádio Xiru, Rádio A Hora, diversas rádios no Rio Grande do Sul compartilham conosco os atores, os gestores, os prefeitos que vêm em busca de recursos, em busca de melhorias justamente para os seus municípios. Na saudação inicial, vou começar aqui com a Jaque Santos, vereadora de Roca Sales. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite. Boa noite, obrigada. Também está aqui conosco o Edmilson Busato, prefeito de Bom Retiro do Sul. Boa noite, seja bem-vindo, prefeito. Boa noite, Voltaire. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui. E de pronto, o prefeito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa, presidente também da ANVAT, importante associação municipalista do estado do Rio Grande do Sul, já com uma notícia muito quente, um anúncio muito forte aí para a população e para os seus moradores. Que anúncio foi esse, prefeito? Começo contigo aqui a nossa roda e boa noite e seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Voltaire, demais integrantes da mesa, todos os ouvintes. É verdade, nós temos aí várias questões que a gente vem trabalhando nos últimos meses, principalmente com relação, né, aos efeitos das enchentes que aconteceram no Vale do Taquari, principalmente setembro e também novembro. E Venâncio Aires, assim como grande parte dos municípios, tiveram muitas avarias e nós temos pautado nesses últimos 6 meses uma reconstrução da RS 130 em Vila Mariante, que faz a ligação entre Venâncio Aires, Cruzeiro do Sul, com o General Câmara, e que na primeira enchente, já em setembro, já tinha uma interrupção parcial da estrada devido ao desmoronamento junto ao leito do rio, e novembro, então, teve a interdição total. Então, desde então, a 130, na altura de Venâncio Aires, Vila Mariante, está totalmente interditada. Temos desvio, mas com certeza isso atrapalha muito o escoamento da produção de todos esses municípios. Então, no dia de hoje, estivemos aí junto ao Palácio, junto ao ministro Paulo Pimenta, ao Maneco, Hassen, para poder trazer essa notícia para os venancioarenses, para o Vale do Taquari, na liberação pela Secretaria de Defesa Civil Nacional, aqui em Brasília, a liberação de mais de 9 milhões de reais, né, para o DAER, para o governo do estado, fazer a reconstrução com um muro de gabião e também a reconstrução de parte do asfalto. São aí 160 metros de extensão linear e 18 metros de profundidade junto ao rio Taquari. É um investimento grande, mas importante para toda a comunidade. É um impacto direto para mais de 5 mil moradores da Vila Mariante e comunidades vizinhas. E se a gente pegar todos os municípios, inclusive Bom Retiro, Taquari, que faz uso dessa importante via para ter acesso aos municípios da nossa região. Então,
uma notícia muito importante, aguardada há 6 meses pela comunidade de Venâncio Aires, pela região do Vale do Taquari, e agora foi contemplada no dia de hoje. Tenho certeza aí que o governo do estado, junto ao DAER, vai trabalhar na licitação o mais breve possível para a reconstrução desse muro. Prefeito de Venâncio Aires, presidente da ANVAT, prefeito Jarbas, explica para o nosso ouvinte este prejuízo, esta parte que ficou danificada foi em virtude ainda das enchentes, do temporal que atingiu o Vale do Taquari, que atingiu boa parte do Rio Grande do Sul? Sim, iniciou em setembro, na primeira enchente, onde nós tivemos já um deslizamento importante na altura da 130 em Vila Mariante, com a interdição parcial da estrada. Na segunda enchente, em novembro, então teve um desmoronamento maior e com um comprometimento do leito da estrada 130, que fica junto ao Rio Taquari. Então nós, desde então, estamos com o trânsito totalmente interrompido naquele local, com desvio pelo interior, né, onde não tem ainda pavimentação, prejudicando e aumentando também a distância para que a produção, para que os moradores... Tem uma escola que fica, né, a poucos metros ali, então também com relação também a acessar a escola para as crianças, então traz mais segurança e eu tenho certeza aí que vai ser uma obra importante para Vila Mariante, para Venâncio Aires. Tá aí o prefeito Jarbas, prefeito de Venâncio Aires, presidente da ANVAT, vai falar também sobre os desafios de Venâncio Aires, as festividades que vem por aí também. Vamos destacar as boas notícias, hoje saindo com praticamente 10 milhões, uma notícia muito positiva para a sua comunidade, justamente na recuperação destes trechos que o prefeito destacava. Jaque Santos, vereadora de Roca Sales, junto com Mussum, foram os 2 municípios onde se teve o maior número de prejuízos com a tragédia no Rio Grande do Sul, principalmente com a enchente. Boa parte do governo federal esteve lá, o ministro Paulo Pimenta, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, a ministra Marina Silva, o ministro da Defesa Civil, da Integração Regional, o ministro Wesley, enfim... Boa parte do governo esteve lá assim que teve justamente esses estragos. E, vereadora Jaque, o que a gente te pergunta agora é como está a situação hoje em Roca Sales. Eu aproveito até para perguntar, neste período de retorno às aulas, que é um período que as pessoas percebem mais a retomada desta normalidade, é quando parece que o município volta realmente das férias, aquele movimento dos pais deixando as crianças na escola. Como estão as escolas em Roca Sales, como está a vida após aquela tragédia lá em Roca Sales, vereadora Jaque Santos? Então, o projeto nosso de 2024 é a reconstrução de Roca Sales, né? E é com a ajuda dos munícipes, governo federal, governo estadual e legislativo e executivo com os munícipes. O que a gente se preocupa muito é que tem essa roda de conversa, porque a gente notou muito Roca Sales distante, tanto dos vereadores, dos prefeitos, e a gente precisa aproximar isso. E a parte psicológica das pessoas está muito complicada. Então, para as coisas voltarem ao normal, para eles, a gente vê um sorriso novamente no rosto dessas pessoas, reconstruindo Roca Sales, as melhorias na cidade, né? Então, o retorno às aulas já é ponto positivo. As escolas, eu visitei algumas já, estão todas, né, em perfeitas condições de receber os alunos. Os professores motivados, o que é importante também. As estradas no interior tiveram agora uma atenção melhor, né? Porque a gente tem escolas no interior e ainda é estrada de chão. Então, a gente teve esse cuidado também. A gente está na cidade com algumas ruas, agora foram contempladas para a gente poder arrumar elas, né? Até teve muita reclamação na Câmara de Vereadores do porquê não poder arrumar as ruas, né? Mas a gente precisava, então, primeiro fazer o cadastro e assim, quando aprovado, então, para agora licitar e a gente conseguir, então, a reforma dessas ruas, né? Que aí já vai dar uma nova visibilidade, né? Já vai ficar bonita a cidade, né? A nossa preocupação maior e reclamação também que a gente tem, que a gente recebe muito, é a avenida principal.
porque essa mesmo é onde faz o cotovelo do rio que entra com tudo para a cidade, que destruiu com toda a cidade, né? Então, essa ali, que é a avenida principal, essa vai demorar um pouco mais. A gente teve que mudar o projeto, né? E vai demorar um pouco mais por conta. Precisa ter ambientais, a gente tem que ter essa parte ali para, então, a gente conseguir fazer um projeto correto para que não dê problemas. O que acontece? Uns pedem ponte, alguns pedem pontilhão. Então, a gente precisa ter um estudo técnico, ambiental correto para que não faça nada de errado, né? Para que, sim, aquilo fique. Porque toda vez que vem a cheia, leva o asfalto. Então, sempre é um problema grande que a gente tem ali na cidade, né? Já que uma curiosidade, quando teve a enchente, veio a chuvarada, tu estavas lá no município, estava próximo, tua família, como é que foi aquela noite, os dias que também acabaram apavorando assim boa parte do Brasil, boa parte do Rio Grande do Sul? Eu estava em casa e a minha casa bem na área central. Uhum. Então, a gente achava que ali realmente nunca pegaria, né? E pegou no segundo piso. Então, a gente foi para... A água entrou no segundo piso da tua Entrou casa. no segundo piso da minha casa e a gente ficou na chapa. Eu, meu marido, minha filha, genro, cunhada. Ficamos na chapa da casa. E aí, durante a manhã, então, quando amanheceu, que a gente foi, então, tirar as telhas para dar uma olhada na cidade, primeira coisa que eu falei, né? Eu chorei muito e falei, acabou com a cidade. Realmente acabou, né? Comércio, a gente ficou sem comércio, sem mercado, sem nada, né? A internet funcionava naquele momento que a água começou a entrar, os moradores conseguiam se falar, porque a gente nunca espera realmente que a enchente seja tão forte, né? Acho que esse ano também acabou ensinando boa parte dos moradores do Rio Grande do Sul que realmente os alertas meteorológicos, quando são ligados, precisam ser levados mais a sério por todo mundo, né? A gente nunca espera, a gente acha que é um temporal que vai passar, mas como é que foi aquela comunicação? As pessoas, os moradores conversavam? Como é que foi aquele momento? Na verdade, a notícia demorou a chegar, né? Em torno de 3 da tarde que começou a sair, então, que viria a cheia, né? Sim. Mas não nessa proporção. Então, ninguém imaginava que viria nessa proporção. E tanto eu quanto vereador, eu me cobro muito disso, que eu soube 13h30 da tarde que viria uma cheia, mas também não do tamanho da que viria. Então, isso não pode acontecer. Nós precisamos saber para tentar divulgar. E foi divulgado na rede social, mas Nem todos muitos têm acesso, não né? têm acesso. Exato. Durante a cheia, sim, a gente tinha ATS, né? 3G, 4G, a gente pôde, né? Mas logo, então, foi cortada a energia elétrica. Pois é. E aí ficou sem carregar celular, né? Sem comunicação com o prefeito, com autoridades. A gente mandou durante a noite, mandei mensagem para deputados, mandei para o Maneco. A gente foi mandando mensagem, ó, precisamos de socorro, helicóptero, porque a gente imaginava que não tinha como, né, chegar outro tipo se não fosse, né, helicópteros na cidade. Esse é outro problema de Roca Sales, que agora a gente está trabalhando, né, com um plano, porque nós precisamos ter na cidade, quando acontecer isso, né, cada um ter seu plano de contingência, mesmo os moradores, ou até mesmo estar em 3 pontos, que fechem os 3 pontos da cidade. Uma cheia normal, né? Então, a gente fica sem hospital, a gente fica sem o CRAS, que é importante, fica sem os postos de saúde, fica um no interior, na linha 7 de setembro, que é um bairro, né? Então, a gente acaba ficando imobilizado ali, né? Sem os principais pontos de acesso. Então, agora a gente precisa trabalhar com isso também. Quando eu estive lá, boa parte da cidade destruída, supermercado, a questão também da parte de saúde da cidade. Como está hoje a questão do atendimento ao serviço, ao comércio? Como é que a cidade, as escolas, principalmente nesse período de retorno das aulas, vereadora Jaque? Então, a gente ficou ali praticamente 30 dias sem comércio, né? Sem poder comprar uma água na cidade. Então, agora já retornou, os mercados estão funcionando, cada um com o que conseguiu. Infelizmente, veio a segunda cheia, que foi para acabar assim, com nós novamente, mas aí o povo lá de Roca Sales é forte, então todos retornaram, né? Mercados, farmácias, o hospital também. O hospital agora está bem equipado, está lindo, né? Está funcionando, médicos, enfim, está
em perfeitas condições. Eu mesmo vim falando que a gente conseguiu muitas emendas hoje aqui para o hospital, o que é importante. A gente precisa sempre desse olhar, né? A gente fala, se tem saúde, temos tudo na cidade, né? Nas escolas também, durante a cheia, foram 2 creches que foram danificadas, né? Que perdeu tudo. Então, elas foram reformadas com a ajuda de voluntários, pintadas, vieram móveis, né? E tudo que nós cadastramos, né? Que a prefeitura, então, cadastrou para esses 4 anos, todos esses objetos agora foram aprovados. Então, a gente vai receber 8 ônibus novos, notebooks. Então, a gente está recebendo muitas coisas também do governo federal, estadual. Então, para a rede da educação, estamos muito bem, graças a Deus. O começo das aulas, então, com normalidade nesse momento. Com normalidade. As crianças conseguindo ir até as aulas. Exatamente. E foi distribuído kits também, mochila, material escolar. A gente recebeu muitas doações disso. Então, os pais puderam ir até a Secretaria de Educação, retirar seu kit. O pessoal do interior também, tanto os que foram afetados diretamente quanto indiretamente. Então, esse também foi um cuidado que a gente teve, né? Tanto na alimentação, na água, né? Por quê? Por conta de 80% da cidade ser atingida diretamente, mas indiretamente foi toda a cidade, né? Então, os kits escolares que nós recebemos de doação também, né? Foram para todas as crianças. Quem pôde pegar, pegou. Quem ainda não ganhou, as próprias professoras então, estão entregando nas escolas, né? Então... É bem uma situação de reconstrução em 2024, realmente, para Roca Sales. A gente não imagina, assim, falando, né? Mas para os pais, para comprar a mochila ou para comprar os cadernos, que era uma organização que se tinha, talvez hoje seria difícil. É como para a gente, né? Tu tem as tuas coisas, tá organizado, né? Para isso, todas as famílias, né? E perde as casas, perde tudo que tem até que tu começa a reconstruir, né? Para vocês, assim... A gente tem hoje ainda famílias em ginásios, né? A gente tem 4 famílias em ginásios. Fora de casa, aguardando, então, as casas provisórias que estão sendo construídas, né? Já está nas partes finais. Jacques Santos, vereador de Roca Sales, falando sobre a situação de reconstrução lá no município. A gente recebe hoje também aqui no programa o prefeito de Bom Retiro do Sul, Edmilson Busato. Prefeito, seja bem-vindo. Como é que está a situação lá no município nessa reconstrução por lá, prefeito? Então, Bom Retiro do Sul ele também é muito atingido pelas enchentes. Só que cada município ele tem a sua peculiaridade, é um pouquinho diferente um do outro, né? A gente é bastante acostumado com a questão da enchente, né? Então, aquelas pessoas na Cidade Baixa, o rio ele passa ao lado da prefeitura. Pois é. Tanto é que nessas 2 enchentes, a água chegou na garagem da prefeitura, né? Atingiu o que a gente tem ali de depósito, na parte baixa atingiu. Então, ela foi bem fora do normal que ocorre. Nós tivemos grandes problemas, sim, no interior, com relação a estradas e, acima de tudo, né, os produtores, onde eles perderam muitas coisas, perderam seus animais. Isso também na cidade de Venâncio provavelmente acontece. Venâncio fica do outro lado do rio. Ou seja, pega uma parte que é muito próximo ali, a comunidade do Mariante, e nós do lado de cá do rio. Então, as pessoas... Teve gente que perdeu tudo, né? Perdeu plantação, perdeu os seus animais, principalmente quem vivia da produção de leite, né? O pequeno produtor. Esse foi, de fato, muito afetado. E nós, como prefeitura lá, a parte da cidade, a gente teve um colégio, né, que isso nós entramos já e estamos na expectativa aqui junto ao governo federal da aprovação para que nós possamos fazer uma nova escola. Ela é atingida com enchentes menores, só que essa vez ela foi no 2º andar. E a gente já recebeu, inclusive, recurso do próprio governo federal aqui, porque, de fato, a gente sempre foi muito bem atendido aqui de pronto. Isso a gente tem que reconhecer. Então, para móveis dessa escola, a gente já repôs, então está tudo tranquilo para que as aulas possam recomeçar e recomeçam agora, essa semana, né? As aulas iniciaram já essa semana, né?
Então, isso não é problema. Mas essa escola, evidentemente, ela tem que sair de lá. Isso é uma questão que nós temos aqui. Nós conseguimos também, para recolhimento de entulhos, que ainda não recolhemos os entulhos, nós recolhemos da cidade imediata e depositamos lá em 2 locais. E isso tem que se dar o destino. E se não fosse o recurso também conquistado aqui, que foi um recurso de 1.040.000, nós teríamos dificuldade também de dar esse destino. Então, são coisas lá que aconteceram com a enchente, a gente está ajustando tudo isso. Grandes dificuldades nós temos com as estradas do interior, onde vai muito recurso e a gente não conseguiu, do governo do estado, onde viria justamente para isso, para a manutenção das estradas, né, que foram atingidas por essas 2 enchentes, e a gente não conseguiu ainda pegar esse recurso. Então, a gente tem que dar jeito com o que a gente tem. E ali é evidente que tu não tinha programação de colocar todos esses valores em recuperação de estradas, mas nós estamos fazendo, né? Então, é evidente que quando se vem a Brasília, a gente vem atrás de recurso, né? Porque a gente já tem aqueles problemas que são nossos do dia a dia, que é na saúde, onde se gasta bastante, todos os municípios gastam muito, e a gente está sempre nessa batalha na busca de recursos, né? E além disso vem essas questões que são, né, do tempo, que a gente não sabe, que são climáticas, né, e que acontecem, e a gente tem então que dispensar recursos para isso, né? Então, de fato, se torna bastante difícil em municípios do interior. Mas, repito, eu lembro lá no início, quando veio a questão da enchente, de fato, quando se fala do tempo que se avisou as pessoas, porque a gente fica cuidando, um município fala, opa, já chegou lá em Roca Salles, está a tantos metros. Então, a gente tem a ideia do que vai chegar para nós também. E eu não imaginava que teria acontecido o que aconteceu em Roca Salles e Mussum. Quando eu fui ver aquilo, digo, não, a gente tem que se considerar feliz nesse aspecto. E a gente faz, num primeiro momento lá, a questão de salvamento. Nós mesmos temos um barco, a gente vai atrás, não espera a Defesa Civil chegar, né? Porque isso demora muito, né? Então, a gente acaba fazendo, tem um pessoal com treinamento nosso, e a gente acaba recolhendo essas pessoas naquele momento, né, que chega as enchentes. Mas uma coisa é clara, a gente avisa as pessoas e elas não acreditam. Então, a gente não acredita que vai acontecer e que a água vai chegar. Sim. E elas se recusam a sair. Então, é isso que a gente tem trabalhado já a nível de associação lá da ANVAT, para que a gente tenha um sistema, né, confiável, né? Que seja que a gente possa avisar com antecedência, que a gente possa saber a que nível vai chegar essa água e quais as famílias que serão atingidas com esse nível do nosso rio Taquari. Então, esse é um trabalho que ele é conjunto, que é de todos os municípios e que tem que ser feito, né? Mas a gente está trabalhando isso, né, Jarbas? Eu também faço parte da diretoria, é um prazer, né? Com o prefeito Jarbas aí, e a gente acredita que essa é uma das principais pautas lá do Vale do Taquari. Há uma cobrança muito grande, seja da imprensa, seja da população, que é esta pauta aí, a gente, sem dúvida alguma, nós vamos trabalhar nela. Prefeito Jarbas, prefeito de Venâncio Aires, e aí o senhor assume a ANVAT num dos momentos mais delicados da história da associação, porque logo após esta tragédia realmente, e que atingiu fortemente os municípios do Vale do Taquari, dentro dessa leitura dos prefeitos, das comunidades, como é que o senhor avalia, como é que está essa recuperação, o que os municípios mais precisam, quais são as principais demandas nesse momento dos prefeitos da ANVAT que têm chego à diretoria e à presidência desta associação, prefeito? Bom, a gente avalia, sim, de que nos últimos meses tem uma resposta do governo do estado, tem uma resposta do governo federal, apesar, né, da demora, da burocracia, que a gente sabe que é inerente ao setor público, né? Mas quem mais sofre, na verdade, nem é tanto os prefeitos, vamos dizer assim, mas é a população, né? É aquele que perdeu toda a sua produção agrícola, perdeu toda a sua empresa, perdeu todos os seus utensílios domésticos. E eu escutava a vereadora Jaque falando, e eu uso muito isso, a primeira enchente, as pessoas perderam tudo. Sim, impressionante. E a segunda enchente, que lá em Venâncio Aires foi 40 centímetros, nível maior do que em setembro, aí por efeito do acúmulo de chuva e também do represamento lá do rio Jacuí,
né? Foi 40 centímetros maior. Na segunda enchente, as pessoas perderam a esperança. E o pior, na primeira enchente, existiu aquela comoção, aquela ajuda de todo o estado, de pessoas, voluntários, doações, as pessoas pegavam, né, baldes, Sim. ajudavam a limpar. Teve toda uma mobilização total, né? A segunda já não, né? Até porque já atingiu mais regiões do estado, não foi só o Vale do Sim, Taquari. não ficou todo o foco ali, né? Teve a região metropolitana, a região sul. Porto Alegre fortemente atingido. Muito atingido. Então, Voltaire, foi, né, as administrações, os moradores e nós. Não tinha muito para quem se recorrer. Então, é difícil, é um desafio. A reconstrução existe em 3 fases, que é a curto, médio e longo prazo. A curto prazo é poder dar trafegabilidade, mobilidade, arrumar as estradas, nem que seja de uma maneira provisória, e dar comida, água, né, abrigo. E mobilidade, abrigo, né, condições básicas para as pessoas. A médio prazo são os projetos que a gente vem recebendo recursos através da Defesa Civil Estadual, Defesa Civil Nacional, recursos próprios das prefeituras, porque a gente tem que tirar dinheiro da onde não tem, porque o orçamento ele é ajustado já no início do ano. Vou dar um exemplo só de investimentos de recursos extras, com horas extras, com óleo diesel, com maquinário. Nós tivemos em Venançoares um investimento superior a R$2 milhões. Isso não estava no orçamento. Aí tu vai dizendo, mas onde é que saiu o dinheiro? Assim, saiu da nossa reserva de contingência, tem que tirar coelho da cartola, o gestor público neste momento. Porque o que a gente não pode é deixar a população passando fome, passando sede. E todos os prefeitos, todas as administrações, todos fizeram um belo trabalho. E a longo prazo é realmente a reconstrução, como está sendo em Mussum, em Roca Salles, em Venâncio Aires, Bom Retiro, Estrela, municípios muito atingidos, Arroio do Meio, né? Vão dezenas de municípios. E isso pode levar até 2 anos, ou mais. Então, esse entendimento, tanto os moradores, a comunidade, os gestores têm que ter, né, para que uma reconstrução efetiva aconteça. Não digo que vai voltar tudo ao normal, nunca mais vai ser normal. Eu gosto de dizer assim que vai ser o novo normal, porque os eventos climáticos cada vez vêm se agudizando. A tendência agora vai terminar o El Niño, vai voltar Laninha, vai voltar a estiagem, já vamos para um novo, um embate cíclico aí com as condições climáticas. Mas, então é um novo normal, esses eventos climáticos cada vez mais extremos, cada vez mais frequentes. E, claro, como o prefeito Edmilson falava, o nosso desafio frente à ANVAT, além de todas as demandas de reconstruções, de trabalhos das administrações municipais em nível regional, é sim a coordenação voltada da Defesa Civil regional, de modo atuante, com mais profissionais, né? Hoje temos 2, mas temos que ter um incremento, apoio também da iniciativa privada, das entidades representativas. Não podemos esquecer também, por exemplo, no caso do Vale do Taquari, de uma Univates. Acho que é importante inserir tudo isso, né, e poder trabalhar com a questão de ter um grupo técnico realmente formado, capacitado para antever, né, os problemas que vão ser cada vez mais frequentes e de nível local, regional, quando a gente fala. Tem a ANVAT, tem a AMAT, o Rio Taquari, o sistema Taquari Antas é formado por 114 municípios. Imagina. 114 municípios. Começa lá em São José dos Ausentes e a água vem vindo. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. Às vezes a gente pensa em trabalhar só a ANVAT, não, é a ANVAT, a AMAT e as outras associações de municípios. Tem recursos? Tem. Em nível nacional, internacional, com Banco Interamericano, projetos, existem projetos, estão lá no governo do estado. Temos que avançar com relação ao comitê da Bacia Taquari Antas, né? Nós sabemos que o investimento é bilionário, né? Quando a gente vai falar em barragens, vai falar em dragagem, vai falar em muros de contenção, não é pouco dinheiro.
E, infelizmente, né, as prefeituras hoje não têm recursos para isso. Quiçá o governo estadual. Entendemos que o governo federal tem essa possibilidade, tem essa envergadura, né, junto com o governo do estado, e se isso ocorrer a entidades, né, de nível internacional, né? Então, isso é um trabalho a médio e longo prazo. Vou dar um exemplo. Nós estivemos lá em Blumenau, né, Edmilson, e que teve um evento do mesmo nível, vamos dizer assim, do mesmo porte, Sim. envergadura com relação à calamidade que aconteceu lá em Blumenau, há 15 anos atrás, e ainda tem obras acontecendo. Então, quando a gente fala a médio prazo, longo prazo, com relação a trabalho de prevenção de obras, aí nós estamos falando em 15, 20 anos. Aí os ouvintes vão dizer assim, meu Deus, prefeito, mas isso é muito tempo, e até lá nós vamos morrer afogado? Não, nós temos que trabalhar os planos de contenção, nós temos que trabalhar a educação junto às nossas escolas, junto às nossas famílias e até dos gestores, né? Da comunidade em geral. Então tem muito trabalho pela frente. E o entendimento é que tem que ser continuado. O Brasil não é fácil. Geralmente a gente se preocupa quando as coisas acontecem. Depois passa meio ano, um ano e se cai no esquecimento. Sim. O nosso desafio como gestores é manter essa pauta sempre ativa, independente se levar 10 anos, 70 anos, 100 anos de um novo evento dessa magnitude. A gente não pode perder vidas como aconteceu. Estamos com o prefeito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa, ele também é presidente da ANVAT, Edmilson Busato, prefeito de Bom Retiro do Sul, e a vereadora de Roca Salles, Jaque Santos, aqui no nosso estúdio em Brasília. Primeira parte do programa falamos sobre a reconstrução, tudo que os gestores estão fazendo para tentar retomar a esse novo normal após a grande chuva, as grandes tempestades e enchentes que atingiram fortemente o Vale do Taquari, fortemente também o estado do Rio Grande do Sul. Bom, e nesse novo normal, prefeito Jarbas, vem aí as festividades, também as notícias positivas que atraem turismo, atraem investimento, e lá em Venâncio Aires tem uma grande festividade que faz justamente uma grande homenagem a um dos maiores significados do gaúcho, que é o chimarrão, onde Venâncio Aires se insere muito bem nessa narrativa. Como é que estão os preparativos? Como vai ser realmente a feira para esse ano? E a expectativa, o convite que se faz aí a todos os ouvintes que nos acompanham. Bom, Venâncio Aires é conhecida e reconhecida nacionalmente como a capital nacional do chimarrão. Estamos indo para a nossa 16ª festa, que vai acontecer no Parque Municipal do Chimarrão a partir do dia 1º de maio deste ano. São 2 finais de semana, com várias atrações, né? Principalmente parte gastronômica e cultural e esportiva. Venâncio Aires tem um parque hoje de eventos que compreende em torno de 32 hectares, onde tem várias modalidades esportivas, várias entidades culturais ali instaladas, né? E tenho certeza que vai ser mais uma FENACHIM para ficar na história. Nós lembrávamos ainda há poucos dias que a Festa Nacional do Chimarrão em 2022 foi a primeira festa em nível estadual com toda a liberação pós-Covid. Ah, verdade. Foi um desafio para nós, porque foi a primeira festa, ninguém sabia como ia acontecer e nós trabalhamos junto com a vigilância, junto com a Secretaria da Saúde, né, e conseguimos ter um sucesso muito grande. Foi um desafio, tanto que as demais festas só desencadearam depois da FENACHIM. E eu tenho certeza que 2024 vai ser da mesma situação. Nós estamos trabalhando neste momento na montagem da festa, com relação à programação, que vai ser divulgada agora em março. Né? Já estamos fazendo os convites aqui em Brasília. Os shows entregando. sempre são muito bons lá. Muito bons, muito aguardados. Né? Impressionante. Mas o que não pode faltar na FENACHIM é um bom chimarrão. Né? Nós temos aí também rodeios, modalidades esportivas que são realizadas lá, né? E a parte cultural. Então a FENACHIM ela é a maior festa do município.
né, tem uma participação efetiva da comunidade, é gerida por uma associação, que é a Associação FENACHIM, que representa as entidades de Venâncio Aires, com apoio do poder público. Temos certeza aí que temos um grande desafio, porque é uma festa que cada vez tem que se superar ainda mais. Nós estamos hoje já com mais de 70% dos espaços vendidos, Que beleza. comerciais. Então, estamos bem encaminhados e todo o estado do Rio Grande do Sul, o Brasil, está convidado. Então, a partir do dia 1º de maio. E a gente vai estar divulgando agora através dos meios de comunicação com mais intensidade a partir de março, essa grande festa. É uma grande festa realmente, as atrações sempre nacionais. Quem vai já tem que ir reservando hotel, vendo locação de hotéis para não ser pego de surpresa. Edmilson Busato, prefeito de Bom Retiro do Sul, e aproveitando também os nossos 2 gestores que estão aqui, só por curiosidade, aqui em Brasília, Goiás, estado de Minas Gerais, uma grande preocupação desde 2024 é o alto número de casos de dengue. Como é que está essa situação lá nos municípios gaúchos? Começo por ti, prefeito Edmilson Busato, essa situação da dengue por lá, como é que os prefeitos estão enfrentando e se já há casos realmente para ter essa preocupação? Nós tivemos uma experiência com a dengue há 2, 3 anos atrás, onde nós fomos um município do estado, isso foi bastante divulgado na época, que mais casos de dengue ocorreram. A partir daquele momento, a gente acabou aprendendo, né? Ou se aprende pelo amor ou pela dor. Pela dor, né? E daí se passou a fazer um trabalho constante lá, e que é o que deve ser feito, né? Com relação à dengue, sempre chamando a comunidade para isso, porque não pode ser só ação do poder público, somente não consegue dar solução. A gente tem que fazer com que as pessoas entendam que eles têm que cuidar da sua residência, né? Porque a prevenção é que vai evitar a doença, a gente não tem dúvidas disso. E esse ano, até então, a gente não tem nenhum caso lá em Bom Retiro, né? Tanto que, a partir daquele problema, a gente, inclusive, andou levando o nosso exemplo para outros municípios. Lembro muito bem que, se eu não me engano, o município de Roca Salles, na época, esteve lá. Arroio do Meio esteve lá também, né? Para ver a forma de como nós trabalhávamos lá. E o que me chama a atenção é que agora eu vi no estado de São Paulo, né, eles anunciando que eles estariam vendo com drones onde estaria o problema. Nós fizemos isso lá atrás, ou seja, as pessoas não deixavam entrar na casa. Eu digo, não, vai lá, pega o drone, porque nós temos, vai ver o que eles têm lá, se tem uma piscina que está suja. Então a gente já fazia esse trabalho. Mapeamento, né? Mas assim, ó, ele tem que ser constante, senão não adianta. E de fato, ela está lá na nossa região também. Tem bastante casos nos municípios todos, e é evidente que nós não vamos sair ileso disso tudo, mas nós entendemos que é o trabalho, é a única forma de dar solução a isso. Agora a gente está chegando aí com as vacinas, né? O Jarbas é médico e sabe disso. Eu acredito que isso vai ajudar bastante o nosso país a resolver essa questão da dengue também. Jaque Santos, vereadora de Roca Salles, já há casos por lá? Alguma preocupação? Como é que a população tá encarando esse problema que virou nacional da dengue? Nesse momento, pós a cheia, muito preocupante, Pois né? Os munícipes, muitos na rede social, e nos chamaram também. A gente teve uma cobrança muito grande por conta de um lago que se formou. Inclusive ali onde faz aquele cotovelo, né, onde entra a cheia, ao lado da JBS e do Curtume. Então lá ficou um espaço onde a água ficou por muito tempo parada. Então ali foi a nossa preocupação. Fazem em torno de 7 a 8 dias, então, que a gente conseguiu desobstruir a galeria, que na verdade era essa galeria que não deixava a água voltar, né? Então agora é um ponto positivo para nós ali, que não vai ter esse problema, né? Então as famílias preocupadas, que não estavam vendo muito a visita das agentes de saúde, mas também porque elas se envolveram muito na ajuda do cadastro das famílias que perderam as casas, também ajudaram na distribuição dos kits que vieram da Defesa Civil do Estado para o município, né? Então, elas ajudaram nesse mapeamento. Então, houve uma cobrança, né, da comunidade para
a saúde, também para nós vereadores, do cuidado das agentes de saúde voltarem a fazer a visita. Mas aí que entra o que o nosso prefeito falou, né? Um cuidado que nós temos que ter também, né? Nas casas, porque com isso, com a segunda cheia, muitas famílias na primeira tiveram os voluntários de ajuda. Os próprios munícipes ficaram em casa para ajudar a limpar, né? Mas na segunda, a vida tem que continuar. Então, na cidade nós temos muito autônomos, né? Então, eles precisam trabalhar. Então, tem ainda lixo em alguns lugares, né? Então, isso é algo que a gente precisa se preocupar também, tentar cuidar dos nossos terrenos, né? Vereadora Jaque Santos. E por lá, prefeito Jarbas, Venâncio Aires, o senhor também como médico, um olhar especial aí para essa questão da saúde. A dengue já é uma preocupação, já há casos? Como é que está a situação no município de Venâncio Aires? Sempre é uma preocupação. Os últimos anos vem aumentando o número de casos no sul do Brasil. No Rio Grande do Sul não é diferente, assim como no Vale do Taquari. Hoje nós temos 3 casos positivos. Está a situação controlada, porque a gente vem fazendo um trabalho de prevenção desde dezembro já, através dos nossos agentes de endemias que fazem visitas e controle, e também os agentes de saúde, que são peças fundamentais para isso. Mas tem que ter o apoio da população. Nós sabemos aí que 80% dos casos positivos de dengue, a contaminação é domiciliar, quer dizer que o criadouro está dentro da sua casa ou do seu pátio. Não é na casa do vizinho, nem é no terreno baldio. A grande maioria, 80%, é na sua residência o foco. Então, isso reforça a necessidade de ter um trabalho em conjunto, né? E nós trabalhamos desde dezembro com recolhimento de entulhos, também na orientação, na divulgação, um trabalho de marketing muito importante. Isso é fundamental. A vacina, ela vai mudar a história. Sim. Só que tem um tempo para isso. O Brasil tem 700 mil doses que já está sendo distribuído através do Sistema Único de Saúde. Isso aí é louvável, importante e tem que ser direcionado realmente para os locais de maior incidência nesse momento. É que nem quando tinha vacina. As pessoas perguntam, mas por que está indo vacina para Goiás e não está indo para o Rio Grande do Sul? A gente é cobrado como prefeito. Claro que sim. Porque é a mesma situação do Covid. Primeiro vai para os locais com maior incidência. Onde tem mais casos. E também direcionado para aqueles que têm maior morbi e mortalidade, que têm mais sintomas, ou aqueles que têm mais óbitos, que são crianças, adolescentes, agora está entre 10 e 14 anos, e depois os idosos e com comorbidades, com doenças como hipertensão e diabetes. Acreditamos que é a previsão aí do Ministério da Saúde, que entre 1 ano e 1 ano e meio, poderá atingir toda a população. E isso sim vai ser importante, Voltaire, vai ser uma virada na chave na saúde pública do Brasil com relação à dengue. Até lá, nós temos que continuar trabalhando. E o principal é o poder público municipal dar condições também para o diagnóstico precoce. Unidades de saúde de Venâncio Aires, por exemplo, todos têm teste rápido, né, para dengue, que se faz até o 5º dia de sintoma. Depois tem que fazer o exame laboratorial, que é coleta de sangue, né, que aí demora 5 dias para ficar pronto. Mas, por incrível que pareça, o tratamento mais rápido e mais eficaz da dengue é hidratação. É água. Água, né? Então, isso é importante, as famílias estejam cientes dos sintomas, né, que é dor de cabeça atrás dos olhos, que a gente chama de retroorbital, dor no corpo, febre, cansaço, dor abdominal, pode ter diarreia e vômitos, mais frequente é vômitos. Muitas vezes a gente, como é um vírus, ele tem uns sintomas inespecíficos, pode se confundir com uma gastroenterite, pode se confundir com uma gripe, mas não é uma gripe, não tem tosse, não tem dor de garganta. Então, o diagnóstico precoce com a sintomatologia compatível, tendo a suspeita, tem que consultar, tem que ir no posto de saúde, tem que fazer exame, tem que investigar para fazer o tratamento correto. Falou agora o doutor, o médico Jarbas da Rosa, que além de prefeito, também é médico. Aliás, uma curiosidade para compartilhar com os ouvintes, quando o médico Jarbas entra para a política, vira prefeito, tu tinhas consultório lá, qual era a tua especialidade, como é que foi essa tua trajetória também na medicina, prefeito Jarbas? Tu sabes que eu comecei a clinicar como médico formado, né? O meu primeiro lugar que eu comecei a trabalhar foi em Bom Retiro do Sul. Olha aí, prefeito Edvilson. Bom Retiro, no posto de saúde de Bom Retiro, no hospital de Bom Retiro do Sul.
Depois voltei para minha cidade natal, Venâncio Aires, como médico concursado da Prefeitura Municipal, que eu sou médico concursado há 20 anos, e também em clinicar em medicina do trabalho também. Então, a política acabou nos levando, através de conhecidos na área da política, como o então prefeito, na época, Ayrton Artz, hoje deputado estadual na Assembleia, né? E a gente tem esse trabalho que foi realizado, fui vereador e agora como prefeito. Mas, uma vez médico, sempre médico, assim como político, né? Eu continuo trabalhando ainda como médico, trabalho de forma voluntária num posto de saúde do município, ao final da tarde, para não dar compatibilidade. De forma voluntária. Voluntária, eu trabalho no posto de saúde uma vez por semana, para que a gente possa ter não só o contato com a população, mas também, né, porque é uma profissão nobre, é uma profissão que a gente se acostuma a atender as pessoas, a ter o carinho, a ter o olhar, o abraço, o reconhecimento, né? Então, é muito gratificante. Eu voltei num dia emblemático, assim, quando estava no auge do pico da Covid, lá em março de 2021. Sim. Em março, eu não estava clinicando, não estava trabalhando como médico, mas a situação estava tão crítica em março, que era no Brasil inteiro, e em Venâncio Aires não foi diferente, que uma hora eu pensei, eu não sei o que eu posso fazer mais. Morria 5, 6, 7 pessoas por dia em Venâncio Aires. Nossa. UTIs lotadas, emergências lotadas. Eu olhei e disse, peguei minhas coisas, eu vou atender. É isso que eu adoro, eu vou fazer. E durante o dia eu trabalho como prefeito e de noite trabalho como médico. Isso aí é um grande gesto realmente. O doutor médico Jarbas, que é prefeito de Venâncio Aires, presidente também da Anvat. Quero falar com vocês agora sobre o assunto do ano, né? Embora tenhamos tantos problemas, soluções, festividades, a grande pauta deste ano realmente são as eleições municipais e todo o jogo político, todo o xadrez político que envolve os 497 municípios do Rio Grande do Sul. Claro, envolve todos os municípios brasileiros e eu começo pelo Jarbas. Prefeito Jarbas, natural pré-candidato a prefeito nesta reeleição lá em Venâncio Aires, prefeito. Olha, Voltaire, a gente tem uma demanda muito grande de trabalho todo dia. Temos ainda muitas pautas para vencer nos próximos meses. Mas é claro que a população, os partidos que nos apoiam, né, vão trabalhar com essa questão e eu acredito que sim, estaremos aí, eu e a nossa vice, a Isaura, sendo, né, candidatos no futuro próximo aí, no momento apropriado, a gente vai estar conversando sobre isso. É algo ainda muito incipiente, né, muito inicial, mas eu acho que o fruto do nosso trabalho, né, ele é colhido ao final de uma gestão e nós temos ainda muitas obras para botar na rua e para entregar para a comunidade nos próximos 10 meses. Nós temos aí um levantamento aí de 43 obras para entregar nos próximos 6 meses, entre infraestrutura, pavimentações, na área da saúde e educação. Então, o nosso objetivo neste momento, nosso foco neste momento, ainda não é eleições, é trabalhar para o bem da comunidade, para mudar a vida das pessoas, para ter qualidade de vida para a população. Este é o prefeito Jarbas de Venâncio Aires. Edmilson Busato, prefeito de Bom Retiro do Sul. Por lá um outro cenário, porque o senhor já está como prefeito reeleito, certo? Isso, eu já estou. E vai completar um período de 8 anos como prefeito. E aí é sempre um desafio, né? Formar o sucessor, né? Há quem diga que tem prefeito que deixa meio assim para voltar daqui 4 anos. Tem todos os casos por aí, né? Mas sempre é bom continuar o projeto. O que está no horizonte para as eleições deste ano lá em Bom Retiro do Sul, prefeito Edmilson Busato? Claro que ouvindo Jarbas e onde ele fala que tem muitas obras para entregar, eu fui um prefeito reeleito em cima de obras, tá? Então, eu não tenho dúvida que lá vocês vão alcançar também a reeleição, porque eu sei que se trabalha bastante lá. E acima de tudo, né, quando eu entrei, porque eu também sou da área de saúde, vim de dentro de um consultório, porém,
um consultório odontológico, né? E que Sim. agora a gente volta, Que eu nunca legal. deixei de trabalhar, estou voltando agora de forma mais efetiva, porque afinal de contas o meu período encerra. Não tem jeito, né? Mas uma das coisas que a gente mudou e que nos levou uma reeleição com muita facilidade lá foi de fazer sempre. Desde o primeiro dia ao último dia de trabalho. Ao contrário de que muitos políticos tradicionais, eles entendiam que tinha que fazer só no último momento para mostrar para as pessoas, de certa forma, para tentar enganar as pessoas. Mas as pessoas, hoje em dia, tu não engana mais, né? Hoje em dia, tu tem que apresentar resultado. E a gente sempre fez isso. E o que é bom lá, não tem como a gente ficar de fora, tá? Claro. Que a gente tem muitos candidatos, sim. Nós temos dentro do nosso grupo pessoas com condições, né? E que se não dividir o grupo, a gente tem tudo para vencer as eleições. A gente sabe que lá, eu já falo um pouquinho mais da questão política já aqui, né? Já Claro. que eu vou sair fora mesmo, né? Mas assim, eu percebo que o adversário, hoje lá, ele tenta trazer a questão de esquerda e de direita, né? Polarizar. Polarizar, né? Para tentar buscar de volta aquilo que nós conquistamos lá, né? Mas o que eu vejo que o que vai contar, acima de tudo, é o trabalho da gente e as pessoas que, de certa forma, nós formamos. Nós temos alguns possíveis candidatos, né? A prefeito e a vice-prefeito, então pessoas com condições de levar adiante o nosso trabalho. E claro, eu vou dizer aqui que eu não gostaria mesmo, né, de entregar para o grupo que tinha antes, porque a diferença sempre foi muito grande do que se fazia e do que nós fizemos. Então, o que a gente quer para a nossa comunidade é, de fato, sim, uma continuidade. Porque quando se tem bom trabalho, tem que se falar em continuidade. Jaque Santos, vereadora de Roca Salles, qual é a expectativa? A vereadora pretende ser uma pré-candidata a prefeita? O que está se desenhando lá em Roca Salles depois desse grande trabalho aí feito como vereadora no município? A pergunta que os nossos MDBistas fazem, né? É quase a pergunta que não quer calar É. lá, né? Quais são os nomes dos pré-candidatos, né? E nós não temos esse nome ainda. Porque, diante de tudo que aconteceu, o nosso interior ainda, 75 lugares tiveram queda de barreira, então ainda não está... Nossa. Tá bem complicado ainda. Obras, a gente tem 3 em andamento, né? Que a gente precisa concluir. A gente tem uma escola 12 salas que estamos aqui também. Vamos amanhã fazer uma visita e vamos ver se a gente consegue resolver esse problema também, que a gente precisa que essa escola realmente saia do papel. A gente começou a construção dela, mas está parada. Então, nós não conseguimos ainda sentar para conversar sobre quem será o próximo candidato. Tem muitos pré-candidatos, né? Falo do partido do MDB, outros partidos também, muitos com condições. O nosso prefeito, então, não vai à reeleição. Mas poderia ir, né? Não, é o segundo É o ano segundo dele. também? É, o segundo dele também. É, E o abre. vice, e o nosso vice não quer, né, seguir também na política. Então, tá... Abre um flanco interessante lá. Já Abre, teve mulher alguma abre. vez prefeita em Roca Salles? Não teve. Isso aí é uma barreira que tem que quebrar, né? É complicado. mulheres têm que Mulher, As mulheres têm que ocupar lugar na política. precisam ocupar o seu espaço, É. estão ocupando, né, aos poucos, né, tanto na política quanto em outras funções também, né, mas não falamos sobre isso ainda, é complicado, a gente passou por muitos problemas ali na Câmara de Vereadores também, eu falo na questão de... a questão da ajuda que a gente teve, né, todo o trabalho que a gente fez, então a gente tá com problemas também na questão de diálogo com a comunidade. Sim. Então, hoje eu sou presidente da Casa Legislativa e foi o que eu falei no início da entrevista e o que eu falei também lá na Câmara de Vereadores, né? A gente precisa se aproximar mais da comunidade, né? Ela está muito órfã de conversa, né? Então, daquela conversa mesmo de trocar as ideias, de ouvir. Eles querem muito ser ouvidos, né? Então, estamos à disposição, né, do partido, claro. Mas vamos ver o que vai acontecer. É uma fala de pré-candidata a prefeita, né? Eu acho que os ouvintes interpretaram assim também, né? Eu interpretei assim, né? E desejo, mas... A gente se preocupa mesmo, que é o que eu bato na tecla e vou, né? É a reconstrução da cidade, né? A gente se preocupa muito com isso, né? É que é um desafio. Por favor, Jonas. É um desafio, né? É um desafio. Edmilson, que já tem uma estrada aí, já tem uma experiência e pode comprovar.
nós que somos prefeito primeiro mandato, né, e a Jaque vem iniciando essa bela trajetória dela, né, hoje os gestores públicos, na verdade, só tem um Tribunal de Contas no nosso pescoço, né, várias dificuldades, recursos cada vez diminuindo mais, a arrecadação ela não é fácil porque tem essas mudanças como as reformas que acabam, né, afetando os municípios. Hoje, né, se não é o município fazer acontecer, não existe saúde, não existe educação, não existe lá que a vida estradas, né? Então, e acaba nós deixando, né, muitas vezes, na maioria das vezes, todas as vezes, a família, né, de lado, muitas vezes a parte profissional, né? É uma dedicação exclusiva. A questão de saúde mental mesmo dos próprios gestores, e isso pode ser tanto prefeito, vice-prefeito, vereadores, todos que estão envolvidos, secretários. Então, assim, ó, esse é o desafio, né? Então, cada vez a gente observa mais, né, a diminuição do interesse de pessoas do bem, né, de novas pessoas, entrar na política, e isso nos preocupa porque tem que ter uma renovação, tem que ter novas ideias, né? E isso é complicado. Quando não tem pessoas do bem, as do mal tomam conta. E isso nos preocupa. Deixa eu fazer uma breve provocação. Vou começar com o Edmilson Busato, que já está mais afiado, já está mais afiado no debate, nosso prefeito de Bom Retiro do Sul. Como prefeito, sendo bem sincero realmente, prefeito, existe alguma diferença do governo federal agora com o presidente Lula de como era com o antigo presidente, o Bolsonaro, no atendimento dos prefeitos, do ponto de vista de resultado, na opinião de vocês? Começo contigo, prefeito Edmilson Busato. Então, para mim existe, né? Para mim existe, tanto que eu gostaria de ter mais 2 anos, né? É mesmo? Porque tenho certeza que eu faria muito mais. Eu lembro muito bem que na época da eleição, a gente chama aqueles que estão conosco e coloca a posição. E lá nós tínhamos e temos ainda dentro da administração funcionários que são bolsonaristas, outros que são mais de esquerda, e a gente convive bem com todos eles. Mas eu não podia deixar lá na época de reuni-los, na época da campanha, e dizer os motivos pelos quais eu votaria no segundo turno Lula. Evidentemente, no primeiro turno, eu votei na nossa candidata do MDB, né? Simone Tebet, que hoje é ministra. E hoje é ministra do governo. Mas uma das questões, eu lembro que eu citei, foi a questão de habitação, foi a questão da possibilidade de ser melhor recebido aqui, a forma do recurso chegar lá na ponta para nós, né? Que a gente sabe, né, Jarbas, como é difícil a gente vir aqui e ter que insistir com o deputado, e isso não é estressante, isso é cansativo, a gente fica 24 horas com isso, e de fato tem toda a questão mental, atinge a família da gente e tal. Sem dúvidas. Mas eu percebo hoje uma facilidade muito maior de se conversar, de se chegar nos ministérios, né? E tem toda uma questão de forma mais técnica funcionando. Então, eu repito aqui, eu gostaria de ter mais 2 anos para poder terminar junto, concluir junto, né, com o governo Lula lá no meu município, seria maravilhoso. Mas não é assim, né? A gente tem a eleição, né, e vida que segue, né? Mas, de fato, para mim, especificamente, foi melhor. Na tua opinião, tanto os projetos técnicos têm um andamento mais assertivo de chegada dos recursos, como o próprio atendimento, que é importante também o prefeito ser bem recebido, conseguir ter acesso aos ministros. Eu trabalhei muitos anos na FAMURS, e a gente sempre teve essa reclamação de muitos prefeitos iam para Brasília e não conseguiam acesso a um ministro, e quando conseguiam, mal conseguiu apresentar a pau, não tinha aquele contato direto do ministro, saber quem era o prefeito e dar andamento para aquela comunidade, né? Saber que ele está representando, na verdade, toda uma cidade, todo um município, uma comunidade, né, prefeito Edmilson? Hoje a gente tem, né, e tenho que citar o nome do Maneco, né? Então, às vezes eu me questiono, talvez seja pelo trabalho dele que eu tenho essa facilidade maior de chegar até aqui, porque ele tem nos ajudado muito. Mas o fato de ter interlocutores que foram prefeitos, que é o caso do Maneco, também é uma leitura política de governo, né? Porque conhece, sabe a dificuldade que se tem. Então, eu sou sempre muito bem recebido aqui, e nesse ponto estou feliz, né? E estamos realizando lá, né? Claro que a gente sempre quer mais para a nossa população, né?
ainda mais quando se trata de um município nosso município é um município pobre, tem muitas necessidades, né? Principalmente na saúde, sabe, Jarbas? Hoje eu tenho orgulho de dizer, eu entrei lá, se trabalhava dentro da nossa saúde com 2 médicos, hoje nós trabalhamos com 10. Eu já tive 11, esses dias um saiu para uma especialização, né? Então imagina isso para um município de 13 mil pessoas, a gente ter 11 médicos dentro da do nosso atendimento à saúde, né? Então é um trabalho muito legal e me orgulho disso, só que para manter isso não é simples, precisa de recurso, precisa de economia, né? Tem que batalhar. Prefeito Jarbas, sente essa diferença? Também tem a questão partidária, né? O PDT faz parte da base do governo, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, é ministro da Previdência, mas independente, assim, vendo como prefeito, o senhor também representa todos os prefeitos da Associação dos Municípios do Vale do Taquari. Há uma diferença realmente, como disse o prefeito Edmilson, pela tua experiência já aí com a possibilidade de iniciar um segundo mandato? Tem uma diferença muito grande, né? Um acesso facilitado, uma interlocução, né? Uma preocupação em ouvir as demandas dos prefeitos e também dos vereadores que quando nos acompanham aqui. Então, eu observo, assim, né, uma aproximação muito importante. E isso é fundamental, não só para o Vale do Taquari, mas para o Rio Grande do Sul, e ter essa ligação direta com Brasília. E a ligação direta não é só no WhatsApp, não. Claro, é pessoalmente, claro. É falando, é sentando, conversando. Olhando no olho, Olho no olho, o tempo antigo, né, Edmilson? É. Então, assim, isso faz diferença porque as demandas da população, a população quer ver resolvida, independente se hoje está no governo um partido, depois está outro. Mas para nós, gestores, faz diferença. Por quê? Porque a gente quer que aquela demanda seja resolvida o mais breve possível, para atender aquele que mais sofre, que é aquele cidadão que precisa de saúde, de educação, de infraestrutura. E quem é cobrado, Voltaire, são os gestores lá no município. Nós temos que dar as respostas. E quando a gente tem uma retaguarda, tem parcerias aqui em Brasília, facilita e muito. E a gente vive uma era também que não dá mais para enrolar, né? De governos enrolarem prefeitos, né? Se o projeto está tramitando em um ministério, tem que descobrir quem está tocando o projeto, quem é o técnico que toca, reunir essas pessoas e falar a verdade também. Ó, ele andou por isso, não andou por aquilo, faltou orçamento, não faltou, sai depois. A sinceridade também na política, ela precisa ser trabalhada, né? A gente passou alguns anos, né, o prefeito vinha meio sem saber se entregava o projeto, depois nem sabia onde estava o projeto, era realmente complicado esse andamento, né, da governança. Já que tu estás no teu primeiro mandato, segundo mandato? Primeiro mandato. Primeiro mandato como vereador, então nem tem como tem como comparar? Tem como comparar. Então tá livre para dar a tua opinião aí, não quis te colocar porque os prefeitos já são mais experientes aqui. E aí, Jaque? Mas vinha também acompanhando a comunidade também, né? Nós temos lá na cidade a Verônica, quem nos auxilia nos projetos, né? Então, a primeira vinda a Brasília, ela me acompanhou, porque como sou a única mulher, eu não gostaria de vir sozinha, ela me acompanhou. Os locais que a gente conseguiu ter acesso era onde ela tinha amigos, né? Mais vínculo. E nos nossos deputados de bancada e alguns mais a gente visitou. Agora, eu acredito que por conta do Maneco ter sido prefeito e saber a dificuldade que é do prefeito, do vereador de vir e de conseguir a agenda, de conseguir acesso, acredito que por conta disso, por ter esse olhar também ao Vale, né, ao Rio Grande do Sul, facilitou muito para nós. Acesso ao Palácio, por exemplo, dificílimo, né? Hoje a gente consegue. No Senado, nos ministérios, no Senado hoje pela manhã, por exemplo, né, no senador Paim, a gente foi lá hoje pela manhã, ele me olhou assim, você é aquela moça que estava em cima do telhado lá em Roca Salles? Eu falei, sim. Ficou marcante aquela imagem, né? Sim, então também, né, agora a gente já consegue conhecer as pessoas, porque antes a gente vinha, a gente nem conhecia, porque tu vinha uma vez, para tu conseguir uma agenda novamente, né? Então, para nós... Eu observo, assim, que era um negócio meio
turista, assim, o prefeito vinha, parecia que o resultado era muito distante, né? Assim, Muito era uma distante. coisa, o prefeito conseguia acessar um prédio que é público, é de todos, parece que já era um feito, assim, tirar uma foto, parecia uma coisa, assim, um turista em Brasília. Hoje eu vejo os prefeitos debatendo mais a continuidade de projetos, isso deu certo, isso não deu, tem mais esse projeto, vamos por aqui, as associações também tendo um respaldo e um retorno maior, sabe? É como para nós vereadores, né? Eu vim comentando antes com os prefeitos, né? Quando a gente chegou aqui, a gente tem muita cobrança, né? E é isso que deixa, às vezes, a gente não querer mais participar da política, né? O vereador é muito cobrado, mas tem muitas coisas que a gente não consegue fazer. O que a gente pode, que está no nosso alcance, vir para Brasília, buscar emendas, fazer projetos, a gente faz, mas a gente precisa dessa ajuda aqui. Precisa da ajuda aqui dos deputados para nos ajudar, para Claro. então a gente, né, ter essa troca. A gente precisa disso, né? E isso mudou muito, sim, com certeza. O Edmilson Busato, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso programa, agradecer a parceria também com as emissoras lá do Rio Grande do Sul, Rádio A Hora, Rádio Acústica, Rádio Pampa, RDC TV. Mas, Edmilson Busato, como é que o senhor prefeito vê ainda esta polarização presente? Ainda estamos num momento polarizado. Isso atrapalha também? Chega a atrapalhar o município? Ou isso é um debate que faz mais parte do centro do país? Olha, é mais nas cidades maiores. Eu não gostaria que fosse assim. É mesmo? Sabia? Sinceramente, eu não gostaria que fosse essa polarização, né? E tanto que se a gente for voltar um pouquinho, né? Aí nas eleições passadas aí para presidente, governador, tinha coisas que de fato eu não gostava, a ponto de muitas pessoas tinham medo de se posicionar. Eu acho que na democracia isso não deve acontecer. Eu acho que tu tem que ser livre para se posicionar, para colocar tua opinião, né? E acima de tudo, né? Só para ter uma ideia, se tu botar... Até hoje ainda tem muito disso. Às vezes tu botar uma camisa da seleção brasileira, Pois daí é. a pouco estão dizendo que tu é de direita, né? Ficou Ou que se tu marcado, não for, né? Se tiver um outro posicionamento, tu pode ser agredido. Eu vejo isso como muito ruim, sabe? Eu não gostaria que fosse assim de fato, né? Porque acima de tudo lá, às vezes somos amigos, mas daqui a pouco a questão da polarização política acaba nos separando, né? Mas infelizmente parece que ainda vai permanecer essas eleições municipais lá nos municípios menores, né? Se tenta também fazer essa polarização, né? Como coisa que não poderiam surgir outros valores em termos de políticos, outras pessoas que possam vir a ser grandes governadores, grandes presidentes, né? Então, que só seria dessa forma, né? Eu acho que nós temos outras pessoas também que possam vir aí no futuro. Então, eu não vejo com bons olhos a polarização. Prefeito Jarbas, o impacto da polarização na vida também de Venâncio Aires, isso atrapalha, né? O próprio PDT, ele é um partido, o MDB também, mas o PDT, ele teve no começo uma postura mais radical com aqueles prefeitos que apoiavam o Bolsonaro. Depois o próprio presidente estadual do partido, o Romildo, entendeu que não adiantava simplesmente expulsar quem era do lado bolsonarista e sim trabalhar, de fato, o próprio PDT. Mas eu fico refletindo o que disse o prefeito Edmilson. Também, por um lado, é complicado se o prefeito faz parte de um partido, numa eleição que não é nem o PT, nem o PL, né? Porque o Bolsonaro, a cada ano, acaba mudando de partido, né? A gente não sabe qual partido ele vai estar lá depois. Porque também perde por um lado, e a gente viu um movimento também muito triste no Rio Grande do Sul de empresários querendo prejudicar aquele outro empresário que não era vinculado ao Bolsonaro, que estava vinculado ao Lula, e no meio disso tem o prefeito, né, que tem que equilibrar todo esse jogo político, tem que ter maioria na Câmara, depende do funcionamento da engrenagem da sociedade. Como é que é prefeitar nessa polarização, Jarbas? Não é fácil. Não é fácil, né? É uma grenalização, né? Então, e se a gente vai parar para analisar os números, né? Hoje 25%, então, de modo grosso, é da direita, outros 25% da esquerda, mas quem toca esse país
é o centro. Claro. É o centro. E aí, quando se fala pejorativamente o centrão em Brasília, Isso é ruim, que isso é comanda, ruim. isso é pejorativo. Pejorativo. Porque assim, ó, o Brasil, ele é centro. Ele tem momentos que ele oscila para um lado, oscila para o outro, mas não, isso nem deveria ser pauta. Centro, direita, esquerda, posicionamentos políticos, acho que é importante, mas não se resumir uma discussão política e uma eleição federal, municipal, estadual a isso só. O povo quer saber quais as suas Resultado, políticas públicas para a saúde, para a educação, para desenvolvimento econômico, a ter emprego. É isso que faz a diferença. E aí o que acontece? Muitos políticos, né, que são mais rápidos, mais espertos, fogem desse debate de botar o dedo na ferida. Vamos trabalhar a reforma tributária, vamos trabalhar a reforma do Código Penal, né? Vamos trabalhar a reforma política, reforma administrativa. Nós temos muitas reformas para se fazer. E enquanto isso, o tempo vai passando. E saber quais os posicionamentos dos partidos, dos candidatos ou futuros candidatos para as políticas públicas que vão fazer a diferença, que vão mudar a vida das pessoas. Isso não é discutido. Nem antes e muito menos durante a eleição. Então, infelizmente, é uma maneira de fuga de discussões sérias. Porque uma coisa é dizer assim, ó, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Como tu vai fazer? Da onde tu vai tirar o dinheiro? Qual a tua estrutura? Quem é a tua equipe? O que pensa? Qual o teu grupo? O que tu representas? Então, essas discussões têm que ser aprofundadas. Mas isso é um amadurecimento político. Acredito que o Brasil, num futuro próximo, vai avançar. Jaque, vereadora de Roca Salles, Jaque Santos, como é que tu convive com essa polarização que lá também é forte, né, no Vale do Taquari? Também é forte. Quando saiu o resultado das eleições, né, aquele burburinho na cidade, nossa, como teve essa divisão tão grande, né? E isso a gente leva para as rodas de conversas e até a gente tem que intervir muitas vezes, né? Então, a gente se preocupa até mesmo dentro do partido, digamos, do MDB, que temos os dois lados, né? Então, a gente procura dialogar... O MDB passou por uma situação muito complicada, né? Parte do MDB não apoiou nem o vice-governador Gabriel, que era vice na chapa do Eduardo Leite, se tornou vice-governador, inclusive o próprio prefeito de Porto Alegre, né? Sim. Que imagina um momento desse pro partido, que é uma grande liderança. E ó, eu sou do tempo, só um parênteses, é meu amigo, né, o Sebastião, mas sou do tempo, o Sebastião Melo, pra quem não lembra, ó, ele foi altamente contra o impeachment da Dilma, sempre foi a favor das pautas progressistas, era contra a privatização da Carris, e de repente o discurso mudou e foi contra o MDB, né? Então, a gente já teve esse problema ali, né, no governo do estado. Então, a gente participou disso, né, diretamente. Então, agora a gente está preocupado que isso não interfira nas eleições municipais no grupo aqui da cidade, né, porque a gente vê, né, que já há também uma divisão. E isso não pode acontecer, não pode ter, né. Então, o nosso trabalho ainda vai ser bem forte nessa linha para que não aconteça essa divisão dentro do município, né? Isso é um desafio, né? É um desafio. Parece, Jarbas, que ficou fora de moda seguir alinhamento partidário. Houve toda uma campanha de descredibilidade dos partidos políticos que ficou fora de moda o alinhamento partidário. E como os partidos, a imagem do partido político, ela foi perdendo a relevância ao longo dos anos, as pessoas nem sabem que o Melo foi lá, apoiou o Onyx, não apoiou o partido, elas estão desconectadas. E não era assim no tempo do Brizola, que se trabalhava, do Simon, que se trabalhava a questão partidária, de um trabalhismo, de ter as bandeiras definidas, representando um partido. Então, houve realmente um abalo no conceito político, né, Jarbas? Mas quando tu tem uma parte substancial das lideranças políticas, aí quando falo lideranças, que são as lideranças de cada partido de nível nacional, que são mais de 30 hoje, que também é uma fragmentação espantosa. Sim. Não tem como tu ter... as pessoas não sabem quais partidos que existem, de tantos partidos que tem. Mas quando tu vê as lideranças desses partidos, né, que não tem
uma filosofia, Sim. né, que está pelo casuísmo, hoje está aqui, amanhã está ali, o que tu vai esperar então, né, dos demais integrantes do partido em nível estadual e também municipal? Estão perdidos. Então, acredito, aí entra a reforma política, que é sempre feito mini reforma política, sempre mini, né? Pode mexer, mas vai mexer pouquinho. Mas acredito sim que uma reforma política séria nesse país, isso pode sim evoluir para uma melhoria da qualidade, né, dos candidatos, dos participantes do processo, né, e essa a possibilidade de realmente ter uma definição melhor das ideologias políticas através dessa reforma. Então, isso tem que avançar. Um dia tem que avançar. Infelizmente, os interesses, como diria a Brizola, são maiores do que a vontade do povo, que é o quê? Que é ter lideranças políticas realmente que representam a vontade do povo. Vamos então para as considerações finais aqui dos nossos convidados. Hoje recebendo aqui a Jaque Santos, vereadora de Roca Salles, o Edmilson Busato, prefeito de Bom Retiro do Sul, e o Jarbas da Rosa, prefeito de Venâncio Aires e presidente da ANVAT. Começo contigo, Edmilson Busato, as considerações finais aqui no programa, teus agradecimentos aí. Primeiro dizer que foi um prazer estar aqui com o Jarbas e a Jaque, que estou conhecendo aqui, né, hoje, né, então, e de fato acho que as mulheres, cada vez mais elas estão buscando esse espaço e que é delas, né, e lá em Roca Salles eu acho que está aberto para isso, né. Tá bem aberto. E aí, de repente, ser a futura prefeita de Roca Salles, quem sabe, né. Então, agradecer aqui, dizer que foi um prazer, né, e que a gente espera, né, que o nosso Brasil ele possa cada vez mais, né, pegar um rumo de construção, de menos violência, né, e como se falou, né, Jarbas, a questão da reforma política ela é importante, mas eu vejo que nós precisaríamos sim mais renovação. Para que aconteça uma reforma política, há necessidade de renovação. Novos valores, novos nomes têm que ocupar os cargos. E da forma como é hoje, a própria distribuição de recursos que chega até nós lá, é muito difícil essa renovação acontecer de forma substancial. Mas é isso. Agradecer e dizer que a gente está sempre à disposição aqui. Bom, eu quero também agradecer ao Edmilson Busato, prefeito de Bom Retiro do Sul, presente, fazendo um grande trabalho, concluindo uma missão que pode voltar também em outros espaços do próprio governo do estado, governo federal. A missão política não se encerra só como prefeito. Existem diversas maneiras de se contribuir para uma sociedade melhor. Muito obrigado pela presença aqui do prefeito Edmilson Busato, prefeito de Bom Retiro do Sul. Jarbas da Rosa, prefeito de Venâncio Aires. Vem aí a FENACHIM, acho que é uma importante feira também para se trabalhar as pautas positivas, o turismo, o desenvolvimento econômico e receber boa parte do estado e do Brasil por lá. O prefeito falava comigo hoje que nunca teve a presença de ministros na FENACHIM, que é algo que precisa mudar. Acho que dá pra botar de 2 a 3 ministros lá, né? Porque pode estar muito bem um ministro do turismo, um ministro da SECOM, pode estar um ministro do desenvolvimento agrário que trabalha a produção. Acho que tem espaço aí, ainda mais por essa interlocução, né? A equipe do prefeito tem uma ótima interlocução aqui com Brasília. Tenho certeza que vai ser bem prestigiada essa festa. Tuas considerações finais, prefeito Jarbas. Verdade, Voltaire. É importante ter essa relação, né? E ministro e presidente também, né? Claro, então, por que não, né? Então, claro. podemos sonhar aí. Tenho certeza aí. E a FENACHIM, ela vem para ser uma festa grande, representativa do estado do Rio Grande do Sul, né? E a partir do dia 1º de maio vai poder estar levando para todo o estado, para todo o Brasil, o que Venâncio Aires tem de melhor no desenvolvimento econômico, na cultura, no tradicionalismo e também no esporte. E dizer que é uma felicidade poder estar aqui com o Edmilson, com a Jaque, com você, né, para poder a gente conversar um pouco da nossa a realidade local, né, do nosso Vale do Taquari, e também discutir um pouco da política em nível nacional. E que é importante a gente estar sempre debatendo, ter esses espaços aqui, os parabéns para você, pois isso é importante para que a gente possa estar instigando novas pessoas, novas mulheres, homens,
para entrar na política, já que esse ano é um ano de eleição e se começa lá pela vereança. Fui vereador também. Eu acho que é importante nós termos novos nomes para concorrer em 2024. O prefeito Jarbas, será que o Ciro Gomes vai se envolver nas eleições municipais esse ano? O Ciro que às vezes dá uma distanciada. Ele é meio instável, né? E depois volta. Meu Não, diagnóstico médico é assim, ele é um pouco instável. Extremamente inteligente, muito, extremamente muito. preparado. Capacitado ao extremo. Poderia ser ministro, assim, um baita ministro nesse governo, mas ele hoje se posiciona com críticas, né? E aí a figura, né? Não é nem o PDT, é a figura do Ciro Gomes. Muitas vezes, o bolsonarismo não conseguia ter críticas, né? A campanha do Lula, e usava as críticas do Ciro Gomes para ter um embasamento, né? Mas será que o Ciro vai se envolver nas eleições municipais, ajudar alguns prefeitos? Ou será que pode trocar de partido? Não sei, o Ciro tem, né, alguns embates caseiros, né, lá no Ceará, junto ao seu irmão Cid, né? Então, acho que nesse momento os embates políticos do Ciro estão mais lá no Nordeste mesmo. Olha, é uma figura para entrar para a história da política brasileira. Para quem está ouvindo e talvez não saiba, né? Houve uma divisão lá, né? Os dois irmãos. PSB, né? Acabou aproveitando. Isso, do que é o Cid e o Ciro, né? E que são duas figuras políticas importantíssimas do Ceará e que são irmãos e estão em litígio. Brigaram. Para quem não lembra do irmão do Ciro Gomes, né? Não está contextualizado, ele teve um enfrentamento, né? Ele subiu em cima de uma retroescavadeira durante uma greve, dos policiais, que era uma greve que já estava inconstitucional, e foi pra cima mesmo, né? E quase morreu, viu? Ele levou tiro mesmo. Ele tem a bala acoplada até hoje dentro do corpo. Impressionante a sorte que ele teve ali, num momento muito tenso do país, né? E o Ciro não é muito diferente, né? É da mesma linhagem. O Ciro, se tiver que enfrentar, ele enfrenta, ele não vai fugir, né? Obrigado, prefeito Jarbas, prefeito de Venâncio Soares. Até quando vai o mandato da ANVAT? Vai até 4 meses antes da eleição, no dia 6 de outubro. Entendi. Porque tem a desincompatibilização com relação a associações de municípios. Tá aí, presidente da ANVAT. Jaque Santos, vereadora de Roca Salles. Sabe, já que tu foi contando, e a gente vivencia tanto, quando tu começou a falar, eu comecei a lembrar da imagem que circulou o Brasil inteiro, né? Que foi a vereadora Jaque no telhado durante a tragédia, né? Uma imagem muito forte. Depois me dei conta realmente de tudo aquilo que Roca Salles acabou passando. Mas tuas considerações finais aí, Jaque, já treinando aí teve uma aula aí com 2 excelentes prefeitos da tua região. Exatamente. Né? Eu ia falar. Que são parceiros, viu? Que são parceiros. Muito. Bom, o Edmilson é do mesmo partido. Se convocar, vai ter que estar lá fazendo campanha. Não sei como é que vai ser a tua composição, se pegar o PDT aí também. E o Edmilson é meu vice-presidente na ANVAT. Vice-presidente. Ainda mais que eu soube que ele tem laços em Roca Salles. Então agora eu vou puxar ele pra cidade, né? A vereadora que também é ligada à Associação Nacional dos Vereadores também, né? Sim, faz parte também, né? Da AVAT. Da AVAT. Tuas considerações finais, vereadora. Bom, quero agradecer o convite por estar aqui. Um agradecimento a esses 2 prefeitos aí que deram uma aula mesmo. Obrigado, né, por poder compartilhar com vocês essa roda de conversa, né? E quando a gente fala de se mudou o governo e a gente fala das diferenças, essa é uma, né? A gente poder estar hoje aqui, né? Que tenho certeza que se fosse em outro governo, não sei se a gente poderia estar hoje nesse local, né? Nessa entrevista. Então, isso é uma das coisas que já é um ponto só para esclarecer, né? Quando se faz a pergunta se mudou ou não, né? Então, um agradecimento a vocês. E quero deixar um recado para Roca Salles, que o trabalho meu e também dos meus colegas vereadores, né? É realmente a reconstrução da cidade, aquelas imagens horríveis das cheias que não saem da minha cabeça. Eu sei que é o que passa na cabeça de todos os rocasalenses, né? Foi 80% da cidade, do interior junto. Infelizmente, o interior também sofreu dessa vez. Então, a gente vai trabalhar esse último ano aqui para isso, né? Reconstruir a cidade. Isso é. E só por curiosidade, a gente estava ali no debate, vereadora Jaque.
Tu fez parte do grupo que apoiou o Gabriel com Leite? O Gabriel. Ou foi pra turma do Melo e foi apoiar o Onyx? O Gabriel. O MDB de... Não, eu acompanhei o Gabriel nas comitivas que ele veio para a cidade, eu estava lá com ele. Sim, acompanhei o Gabriel. E o nosso prefeito de O meu deputado era o Seu Moreira, né? O cara me estendeu a mão ali. Mas no momento que saiu aquela decisão que seria o Gabriel, eu no dia seguinte, eu fui lá no MDB, no estado, fui conversar com o Gabriel e disse que ele teria todo o nosso apoio, né? E foi o que a gente fez, né? Então, e hoje o Gabriel, a gente tem uma relação. E aí teve que mudar de deputado federal. Não mudei ainda. Não é porque o Alceu parece que até hoje não aceitou, né? Eles têm uma questão lá que é deles, são vizinhos, né? E eu acho que essa proximidade talvez... É pior ainda. Vem dali a questão. Quanto mais próximo, pior nessas questões. Deve ser, né? E é esse cuidado que a gente tem que ter com o município agora. É a minha preocupação, né? Que a gente não pode deixar acontecer isso na cidade, né? No município. Sim. Não, isso é complicado, né? Sabe que lá no Rio Grande do Sul, muitos estão falando uma chapa Pimenta e Romildo Bolzan, né? É uma chapa que se fala, né? Olha. Uma chapa que... Isso seria uma chapa apimentada. Não bota apimentada nisso para governo do estado. E pelo lado do MDB, tudo passa também pela questão das eleições municipais, né? Nas pré-pesquisas, tanto o Melo como a Maria do Rosário estão despontando ali para um segundo turno, mas se fala também num possível candidato, o próprio Gabriel, né? A governador, e né? Talvez aí, provavelmente saia outro embate interno aí nessa questão, né? Talvez aí. Pelo Melo, talvez Alceu. Se o Melo ficar no MDB, né? Tem isso. Tem isso, né? Também, né? Tem isso. Porque... Mas ele sempre esteve no MDB, né? Eu não sei, né? Mas é política, né? Ele é da antiga ali, né? Então... Eu acho que vai depender muito sobre o que a extrema-direita, o PL, vai fazer em Porto Alegre. Se lançar um candidato, aí o Melo realmente fica, mas se apoiarem ele e ele vê clima... Ele já mudou muitas vezes de opinião, né? A política é muito dinâmica, né? Exato. E aí pode ser que coloque. Agora o Gabriel sofreu, hein? Olha aquele debate interno. Não foi fácil pro Gabriel. Teve que ser. O menino teve que ser resiliente, saiu mais forte. Não é à toa que ele emagreceu uns 20 quilos nessa campanha aí, hein? Não foi fácil, né? Impressionante, né? Mas ele é um bom político. Muito preparado. É um político moderno. Né? Preparado, né? Então tá, Jaque Santos, vereadora Roca Salles, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Edmilson Busato, prefeito de Bom Retiro do Sul, uma boa noite e até a próxima também, boa noite, prefeito. Obrigado, até a próxima. E Jarbas da Rosa, se não vier na próxima, a gente vai se encontrar lá na Fenachim, lá que é uma grande feira. Tenho certeza que o governo federal... não volta para entregar os convites também, né, para os ministros, né? Voltamos em abril para entregar com a corte, né? Com a corte, umas soberanas aí. Aqui em Brasília, a gente faz um trabalho de divulgação da festa, então estaremos retornando. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a parceria também com as rádios do Rio Grande do Sul, Rádio Pampa, FM 97.5, também na TV, onde estamos em imagens, na RDC TV, nos canais 24 e 524 da NET, a Rádio Acústica, FM 97.7, Rádio A Hora de Lajeado, também a Rádio Luz e Alegria, a Rádio Chiru. Muito obrigado a todas as emissoras que retransmitem os nossos programas aqui em Brasília, sempre com prefeitos, gestores que impactam e fazem a diferença na vida lá dos nossos gaúchos, dos 497 prefeitos do Rio Grande do Sul. Nós voltamos na próxima semana com mais atrações e mais entrevistas aqui do estúdio em Brasília. Eu, Voltaire Santos, fico por aqui e desejo a vocês uma excelente noite a todos. Tchau! Você acompanhou o Radar dos Municípios, direto de Brasília. Oferecimento: Cremers, orgulho de ser médico. Rede de Farmácia São João, Prefeitura de Guaíba e Corsã e Aegea, juntos por um grande verão.